Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ver aqui um conteúdo que vai falar a respeito de pronomes e ambiguidades. Esse pronomes e ambiguidades, a gente vai ver algumas coisas bem interessantes sobre os pronomes que a gente já viu, né, a respeito de matéria até de sexto ano. Esses pronomes, eles acabam sendo utilizados naquela coesão referencial de quando a gente quer substituir um termo para a palavra não ficar repetitiva, conforme a gente já viu. Mas também a gente vai falar hoje a respeito dessa utilização consciente, porque pode gerar sim algumas ambiguidades de sentido. Então eu trago para vocês hoje alguns links, a gente vai falar sobre isso, eu vou trazer a apostila também para a gente estar conversando, tá? E eu quero que vocês fiquem bem atentos a tudo isso. Então vamos lá, eu vou colocar aqui a tela da apostila para a gente, aqui, e eu vou trazer também a câmera para a gente ficar um de olho no outro. Então vamos lá. Aqui nós temos na página 24 da apostila pronomes e ambiguidade. Então vamos começar do básico. Os pronomes que mais podem gerar um pouco essa questão de ambiguidade são os pronomes possessivos. Eles podem gerar sim uma ambiguidade e os pronomes relativos também. Mas aqui eu vou começar pelos pronomes possessivos. E eu pergunto a vocês: o que seria realmente essa ambiguidade? O que é essa situação de ambiguidade que eu estou conversando com vocês? É quando algo pode gerar uma duplicidade de sentido. Eu posso ter mais de um sentido na mesma frase. Então, vamos ver alguns pronomes possessivos para que vocês tenham essa noção do que eu estou dizendo. Então, aqui, ó, em pronome possessivo, a gente vai ter meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, seus, suas de novo. Então, por exemplo, a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural vão se utilizar dos mesmos pronomes possessivos. Quero que vocês fiquem atentos que os que mais vão gerar esse tipo de dúvida serão esses. Quando eu tenho um pouco da coletividade, às vezes apostos, ou então que pode gerar dúvida do meu leitor com o meu locutor. E além disso, a questão da conversa formal e informal. Isso que pode gerar o maior número de dúvidas, porque por mais que nós tenhamos os pronomes possessivos da segunda pessoa do singular, na informalidade a gente considera a terceira pessoa do singular. Então, isso é que pode gerar algumas dúvidas. Aqui embaixo vai falar um pouco dessas questões, né? Então, um exemplo: a mãe proibiu que o filho usasse seu celular. Qual celular que não pode ser utilizado? O celular do filho ou o celular da mãe? Entendeu esse tipo de dúvida que pode ser gerado? Então, quando a mãe proibiu que o filho usasse seu celular, celular de quem? O dela mesmo ou o do filho? Então, aqui a gente tem esse duplo sentido. E em alguns textos, isso pode ser até problemático. Então, por exemplo, como que a gente poderia reescrever essa frase para que ela ficasse correta, para não gerar essa ambiguidade? Se o celular, por exemplo, é o da mãe, poderia ser escrito: a mãe proibiu que o filho usasse o celular dela. Aí eu já sei que o celular é de propriedade dela. Ou então, se o celular fosse do filho, escrever da seguinte forma: proibiu que o filho usasse o celular dele. Tá vendo como uma simples frase pode gerar dois sentidos, né, no caso da ambiguidade. Mas em outras situações a gente pode ter ambiguidades bem maiores, dúvidas bem maiores que a gente pode não saber como resolver. Então, eu vou trazer para vocês aqui também alguns links que esse trechinho aqui pode gerar para a gente. Tá vendo aqui em cima um QR Code?
Não se esqueçam, todo QR Code tem que ser visto. Então, eu tenho o QR Code aqui, e aí a gente vai analisar essa questão aqui, ó. Esse link aqui que eu coloquei no site para a gente poder ver. Então, quando a gente coloca a parte verdinha aqui lá no site, nós vamos para este site aqui, com, com essa frase, né? O que é ambiguidade? Aí vai explicar que é a duplicidade de duplo sentido gerado por uma palavra ou por uma sentença, ou seja, uma frase inteira. E isso ocorre quando há mais de uma interpretação possível para algo que se fala, quando não é possível distinguir que interpretação pode ser descartada. Então, isso aqui vai gerar ambiguidade. Então, aqui, ó, ocorre quando a mensagem permite que haja mais de uma interpretação possível. Pensando nisso, eles vão falar a respeito da polissemia, que é quando uma palavra ela pode ter diversos significados. Então, ela pode ter vários sentidos. Por exemplo, manga, a gente já sabe que é uma palavra que pode ter diversos significados. É uma palavra polissêmica. Manga pode ser manga da blusa, pode ser manga fruto de que vem da mangueira, pode ser também uma manga de chuva que foi rapidinha. Então, tudo isso nós temos uma palavra só com três significados totalmente diferentes. Então, as polissemias, elas devem ser evitadas nos contextos, escrito principalmente, não é que aquela palavra não deva ser utilizada. Sim, ela deve ser usada. Só que a gente tem que orientar de forma que o leitor consiga interpretar da maneira correta e não gerar várias dúvidas e ele ficar perdido nisso. Então, nós temos um texto bem legal aqui para vocês poderem ler, né? E aqui, ó, por exemplo, ele vai falar no último, ó. No trecho em questão, no escuro viu-se Teresa suspensa da terra. Lendo apenas o texto sem ser considerado o contexto da própria obra, não é possível afirmar se o evento de ver praticado por Teresa, considerando-se assim o verbo como reflexivo, ou se o narrador é quem descreve a forma objetiva de Teresa era vista. A ambiguidade é decorrente da estrutura da própria sentença. Para que essa ambiguidade fosse saturada, seria necessário o rearranjo da estrutura. E aí, a parte toda aqui, ó, a gente tem que ler. Então, aqui a explicação está já totalmente analisada. Aqui eu gostaria de ressaltar também a respeito desses hipertextos, né? Nós temos dois hipertextos, um que se chama o exemplo da ambiguidade em manchete de jornal e o outro ambiguidade e polissemia. Eu trouxe para a gente ler aqui agora também. Olha só para vocês analisarem o tanto que essa questão da ambiguidade ela pode ser perigosa, principalmente em questões jornalísticas. Então eu tenho um exemplo de ambiguidade em manchete de jornal. Aí aqui nós temos a explicação, mas eu vou falar antes como que funciona. Quando aconteceu o acidente com Eduardo Campos, que era candidato à presidência, eles escreveram o seguinte: com a morte do candidato à presidência, Eduardo Campos, esperam-se mudança nessas eleições. Que ocorrerá? Quem será de fato o novo candidato daquele partido? Diante dos fatos, estampou um dos mais conceituados jornais impressos brasileiros a seguinte manchete: Marina dá aval ao PSP para encaminhar sua candidatura. Pensa bem, um dos mais conceituados do jornal colocou essa manchete, só que ela dá diversas interpretações. Então, aqui, ó, pronomes correspondem a uma classe nominal, variável de gênero e número, com enorme poder coesivo, poder de referência e apontamento textual. Na citada manchete, o poder possessivo sua tem inicialmente dois referentes, PSB, que é o partido, e Marina. Ambígua a frase, então, né? Então, em primeira análise, sim. Então, de logo de cara, a gente não sabe se a candidatura é da Marina ou se a candidatura é do PSB. Aí aqui ele vai explicar um pouco para a gente, né, a respeito da análise, da gramática, vai falar da questão política. Só que, por exemplo,
Para uma pessoa que é leiga de política, ela vai continuar sem entender. Aqui eles vão fazer toda essa análise. Mas, numa forma geral, um texto, principalmente jornalístico, ele não deve ser escrito, a gente já viu sobre isso, né? Ele não pode ser escrito para um público específico. Ele tem que ser escrito de uma forma geral para todos os públicos, para que todas as pessoas entendam. Então, eles deram uma ideia de hipótese que a gente poderia eliminar essa interpretação duvidosa. Marina dá aval e deve ser a candidata do PSB. Ou então, Marina dá aval e será a candidata do PSB. Então, de acordo com a política, a gente percebe que a candidatura não vai ser do PSB, mas e sim da Marina pelo PSB. Mas, se a gente não entende de política, isso não dá para a gente entender, tá certo? Então, aqui é uma explicação bem legal sobre essa situação também de duplicidade e que realmente existiu e num jornal de grande importância. Eles até não colocaram para não denegrir a imagem, né? Não ficar em tom pejorativo. Na sequência, a gente tem a questão da ambiguidade e polissemia, que é o outro link colocado aqui embaixo, tá? Então, aqui a gente vai ter a questão do enunciado, a questão dessa ambiguidade. E aqui, olha só para vocês perceberem o tanto que são utilizados a respeito até de publicidade e propaganda, coisas que às vezes a gente nem percebe. Ó, exemplo de Ruffles, a batata da onda. A gente ouve, a gente vê isso escrito, e será que a gente já tinha observado isso? Olha só. Para dar credibilidade à veiculação e ao produto, podemos depreender dois sentidos da palavra onda. Da sua forma ondulada, então quando fala batata da onda é porque a batata é ondulada, ou então porque a batata está na moda. Então a gente vai usar a batata da onda porque é a da onda, é a que a galera está utilizando e se alimentando. Mas isso também pode gerar um tom bem esquisito. Pense bem nesse slogan que foi utilizado por um tempo e depois sumiu, do Limpol. Falava assim, ó, Min gostar Limpol, natural. Era como se fosse o Tarzan falando e tal, ainda falava assim, ó, o único branco que respeita a natureza. Pensa bem. O único branco queria dizer que as roupas ficavam brancas, né? E respeitava a natureza porque era feito de maneira tranquila, sem produtos químicos que fossem poluir a natureza. Mas olha só o tanto que a gente pode imaginar outras coisas que não tem nada a ver. Ó, o único branco que respeita a natureza, a gente pode atribuir ao homem branco, né? Que só tem um que vai respeitar a natureza, mas nenhum outro. Homem branco, diferente de sabão, né? E sem contar o tanto que isso é extremamente pejorativo, a questão dos seres humanos, sem contar Domingo Starling Paul, que, claro, eu já achei feio. Mas a gente tem que sempre analisar essa questão da determinação de sentido, que ela tem que ser apresentada. A ambiguidade, ela vai existir, mas a gente sempre tem que explicar para que isso não gere problemas para que a gente possa entender. Uma das formas que a gente pode pensar é, além da questão da utilização dos pronomes possessivos adequados, é também a questão lexical, ou seja, a utilização da palavra. A palavra tem que ser utilizada de maneira correta que todo mundo vai entender. Então, por exemplo, no meio do caminho tinha uma pedra. Quem escreveu isso foi o Carlos Drummond de Andrade num poema. E aqui, pedra, ela pode ter diversas interpretações, não somente como fragmento mineral, né, uma pedra mesmo que a gente pega, ou pode ser um problema, ou pode ser um contratempo. E aqui, nesse caso do poema, já é válido a gente utilizar essa ambiguidade, essa polissemia. Por quê? Porque realmente no meio do caminho tinha uma pedra, eu posso ter diversas interpretações, não somente de uma pedra que me atrapalhou, daí também vem aquele termo de uma pedra no meu sapato, né? Me atrapalhando, algo me atrapalhando. Mas a questão de que tinha um problema na minha frente, que eu tive um contratempo. Então, por exemplo, na poesia, essa questão da ambiguidade da polissemia é legal, em alguns contextos, claro, quando o autor pensa nisso com cuidado e utiliza com cuidado tudo isso.
Então, eu gostaria que vocês analisassem essa questão da ambiguidade da polissemia, dos pronomes e da ambiguidade de maneira correta e consciente para que isso dê certo também nas nossas análises. Para frente, a gente também vai ter a questão dos pronomes relativos, tá? Que eles vão analisar a questão do termo, né? Que termo que a gente pode utilizar, qual termo que a gente está fazendo referência. Tudo isso pode ser analisado e a gente perceber de maneira correta. Então, aqui a gente vai ter a questão desses. Vão relembrar os pronomes relativos para que a gente possa utilizar de maneira correta, como eu disse antes. Então, quais são os pronomes relativos que a gente pode ter? Que, quem, onde e os variáveis qual, cujo, quanto. Porque qual pode ser o qual, os quais, a qual, as quais. Cujo pode ser cujo, cuja, cujos e cujas. Quanto pode ser quanto, quanta, quantos, quantas. Então, por exemplo, encontrei a mãe de meu amigo que morou no Canadá. Esse que, quem que morou no Canadá? A mãe ou o amigo? É um pronome que vai te ajudar, mas de certa forma a gente tem que analisar que pode estar prejudicando. Então, uma simples troca do pronome relativo vai fazer sentido. Então, por exemplo, se eu estiver falando da mãe, eu posso colocar: encontrei a mãe de meu amigo, a qual morou no Canadá. Então, eu sei que quem morou no Canadá foi a mãe do meu amigo. Ou então, se foi o amigo, encontrei a mãe do meu amigo, o qual morou no Canadá. Então, aqui eu já estou fazendo a referência ao amigo. Quero que vocês percebam que a utilização correta do pronome, que pode gerar esse tipo de dúvida, vai sempre facilitar. Então, eu tenho: ela ficou em dúvida, não sabia o que escolher. Portanto, ela saboreou um bolo de baunilha e um de chocolate com sabor, cujo sabor é incomparável. Qual que é de sabor incomparável? O de baunilha ou de chocolate? Ficou duvidoso. Ou os dois, né? Ainda tem isso. Então, por exemplo, se a gente fosse reescrever para sanar essa ambiguidade. Portanto, ela saboreou um bolo de baunilha e um de chocolate, os quais têm sabor incomparável, no caso os dois, ou, portanto, ela saboreou um bolo de baunilha que tem sabor incomparável e um de chocolate. Então, quem tem o sabor incomparável seria o bolo de baunilha. Espero que vocês tenham entendido isso direitinho. Como para casa, eu separei para vocês a página 33, do 1 ao 4, que tá lá na apostila, e a página 34 também, que é o para conferir, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo ok. Qualquer dúvida, coloquem lá na plataforma. E beijinho, tchau!